você sabe como animes são feitos? Eu não me surpreenderia se vocês respondessem que sim. A partir do momento que consideramos que projetos em geral são construídos da mesma forma, então sim, meio que podemos supor cada uma das etapas na produção de uma animação feita por lá, desde o início em que o design de personagens, backgrounds, storyboards e roteiros são feitos, até a parte da direção, que em muitos casos é a pessoa que faz o primeiro esboço e que está lá para acompanhar toda a parte da finalização, uma série de etapas que passam por diversas mãos e distribuídas para que várias pessoas possam ligar tudo o que foi produzido até então, juntando a parte da animação finalizada com a fotografia programada e os cenários anteriormente feitos, terminando com a iluminação, maquiagem, ajustes na paleta de cores e outros frames. E então, uma vez que toda a edição com a trilha sonora e dublagem estejam concluídas, o produto está pronto para ser exibido para o grande público, que por sinal está sedento de vasculhar e humilhar cegamente as pessoas que foram responsáveis por aquele frame tortinho que aparece em 0.002 segundos do episódio. E bem, isso não é muita surpresa, o que pode ser supostamente comum por lá, em questão de o quão críticos muitos possam ser com produções que saiam do costume ou por terem alguma pequena falha sendo proposital ou não, é bem normal por aqui também, já que as grandes empresas sempre prezaram em aquilo que é direto ao ponto, aquilo que é entregue com toneladas de efeitos e mostrado da forma mais bonita possível, pelo sentido mais cru da palavra, acostumando a maior parte do público mostrando que aquilo é o objetivamente certo a se fazer. Ou seja, para muitos, se não é bonito, então automaticamente é ruim, não importando o conceito. E para pessoas desse tipo, mal passam em suas cabeças que produções podem ter métodos diferentes. A produção da quarta e última parte do rebuild daquele anime que insisto em dizer que não quero falar sobre neste canal, além de ter demorado uma eternidade para o filme finalmente ter saído para todos nós, nele Ano Hideaki decidiu que não usaria os famosos storyboards para esboçar as cenas, e que faria no lugar o uso de filmagens para servir de base, um processo um tanto desafiador que resultou em uma maluquice maravilhosa e que abusava de cenas com diversos ângulos bem ousados. Outra longa-metragem completamente ambiciosa foi O Conto da Princesa Kaguya, o último filme de Takahata Isao, produzido no estúdio Ghibli, onde a animação foi inteiramente feita à mão, da forma mais tradicional possível, focando em materiais como carvão e aquarela, dando uma estética visual muito rica, vinda das artes tradicionais japonesas, um processo que rendeu muitos anos até ser concluído, e o resultado foi de um filme nunca visto antes naquele calibre. Ambas as propostas foram realizadas com sucesso, por mais que parte da demora e dificuldade sejam resultados de um mercado inflexível, que vai prezar para um método mais comum tanto para as grandes empresas quanto para o grande público, pois se uma obra for feita de um jeito diferenciado, então a pessoa já pode ir se preparando para levar diversas ameaças de morte. E tudo isso me faz pensar um pouco em o quanto esse pessoal que tá botando a mão na massa trabalharam feito condenados simplesmente por quererem abordar meios alternativos para se produzir uma obra. Os exemplos que eu citei ficaram em voltas de estúdios que têm até um histórico decentemente saudável, mas imagina se não fosse o caso. Se o apoio já não é lá essas coisas, o que seria da arte se ela fosse bloqueada pura e justamente porque a sociedade e o mercado não aceitam o diferente do que foi o ensinado? Será que estaríamos voltando ao passado, em que o simples fato de receber apoio por novas formas de fazer as coisas ser tão repudiado assim? E a partir disso, Ongaku existe. Ongaku, como vocês podem ver, é uma animação um tanto quanto excêntrica. Inspirado em um mangá com o nome de Ongaku to Manga, lançado em 2005, a própria versão original já exaltava com uma certa clareza a impressão experimental que ele trazia em sua obra. Um mangá musical que se desafia ao passar a sensação de sons estarem saindo das ações dos personagens. Tudo isso usando elementos não auditivos, uma ideia tão maluca quanto o seu traço, completamente fora de ideais diligentes e profissionais. Talvez não tenha todos os elementos de um movimento que ganhou muito destaque para a história dos mangás dentre as décadas de 50 e 70, que começam a questionar e expor a distorção do que é a arte, tornando populares conceitos diferentes de mangá como o Gekiga, que aborda diversos assuntos com a finalidade de criticar problemas sociais, dentre outras coisas, e o Reta Uma, que eleva essa ideia contra-conservadora e trazendo à tona a ideia de a arte ser muito mais sobre o conceito de sua linguagem do que pura e simplesmente beleza. A partir do legado que o Reta Uma trouxe no futuro, Ongaku partiria de alguns de seus princípios,
traços, que puxava de uma experimentação maior com traços propositalmente feios, mas que eram ricos em conceitos, e que dá uma impressão inicial de amadorismo em suas obras com desenhos toscos, mas que ao mesmo tempo, a proposta de um design mais feio fazia parte diretamente com a proposta daquilo que os autores deste tipo de obra queriam mostrar. Os Retauma são quase sempre satíricos, com diversas formas de apontar e criticar métodos mais convencionais e tradicionalistas que se tinham aos montes e que até os velhotes ultraconservadores do pós-Segunda Guerra apoiava. Tanto o Gekiga quanto o Retauma eram muito bem falados dentre vários mangakas, tanto iniciantes quanto os profissionais, pois estes mangás alternativos iam a um nível ainda maior na parte da expressão de ideias, mesmo que sejam tecnicamente pobres ao olhar conservador. Hoje em dia, obras desse tipo não são tão populares quanto antigamente, mas eu diria que o seu legado é visto vez ou outra. Por exemplo, em um anime bem famoso chamado Crayon Shin-chan, cheio de um humor um tanto mais ácido e ao mesmo tempo tendo um traço mais tortão para a esquerda. Mas voltando ao mangá em questão, acredito sim que o mangá de Ongaku tenha sido feito com essas inspirações em mente, e não só a versão impressa, quanto também a adaptação aproveitou muito bem disso. E bem, desconsiderando os prováveis preconceitos a um visual que não seja aquela coisa ultra profissional, o filme e a adaptação de Ongaku não só entregam uma animação espetacular, como também uma série de ideias doidas na arte, nas músicas, no seu humor e até em sua direção. Ongaku conta um pouco da vida de um trio de delinquentes, que passam as tardes na escola entediados, meio que eles já se cansaram de cair na porrada com outras escolas e vivem no puro tédio, e só este contexto já consegue entregar bastante coisa desses três fazendo bem o que entendem, soltos dos costumes da sociedade, buscando uma forma de curtir a vida, e em especial o Kenji, que faz tudo ao seu tempo, tendo novas ideias puramente por impulso, na mesma velocidade que desiste delas. O ritmo dessas decisões é curiosamente boa. Ongaku não quer ser apenas aquelas obras dramáticas que conta problemas da sociedade de um jeito sério. Toda e qualquer tipo de mensagem exposta em todo o filme é puramente voltado ao humor bizarramente engraçado, que junta a cara mais engraçada de todo mundo com uma personalidade completamente apática quanto a tudo, dando sempre um silêncio que gera um mini suspense para todo tipo de resposta que os personagens vão dar às perguntas que fazem a eles, que quebram a expectativa em todo o contexto da situação. Acho que só este time cômico já tinha conseguido me engajar o suficiente, pois não dava pra saber o que ia acontecer depois. O filme é uma série de imprevisibilidades que não só dá uma direção diferente aos tipos de obras colegiais musicais, como também torna Ongaku ainda mais único e interessante de se acompanhar. A cereja no bolo disso tudo é a sua animação. Primeiramente porque ela foi praticamente toda feita por uma equipe minúscula, com recursos limitadíssimos e uma vontade inimaginável, tendo em suas mentes o que eles estão fazendo é algo realmente único, e segundamente por conta de uma série de estilos de animação distintos que eles trouxeram na adaptação. A limitação dos recursos acabou não só guiando eles a usarem técnicas mais primárias em questão de tecnologia, como também dá de resultado uma amostra da arte do mangá elevado em um novo nível. Dentre as várias cenas estáticas, que funcionam devido ao tempo parado, especificamente usado para gerar o humor que eles queriam fazer, praticamente a animação inteira é feita com rotoscopia. Sim, aquele estilo de animação que foi alvo de críticas idiotas com adaptações animadas como, por exemplo, Aku no Hana. Quem manja já tá cansado de saber como é fácil alguém olhar para os designs daquele anime e já sair xingando cegamente a parada sem nem buscar entender as motivações para trazer algo tão trabalhoso de ser feito, jogando o trampo dos caras no lixo puramente porque não tá bonitinho igual é no mangá. Ou em outro caso em Idolmaster, em que um episódio específico da série tem uma cena de uma garota indo beber água da torneira, e essa cena foi feita usando rotoscopia. E de resultado, o responsável por essa cena decidiu abandonar a indústria de tanto que foi xingado na internet, desaparecendo da mídia e passando a ser anônimo. É difícil, viu? De qualquer forma, desconsiderando toda a justiça que há com rotoscopia a partir desses grupos meio carentes de raciocínio, Ongaku faz uso disso de uma forma espetacular, tanto que basicamente os inúmeros momentos impagáveis do filme têm a rotoscopia como o ponto principal. E é bem engraçado, pois aí podemos até entrar em uma conversa sobre níveis de rotoscopia. Por exemplo, você pode usar ela em coisas pequenas, como somente a atuação da animação do personagem, sem replicar as feições mais realistas do rosto da pessoa, e é o exemplo que mais pode acabar aparecendo na indústria. Esta forma implica muito bem na hora de intensificar uma movimentação mais fluida e até bem realista, e uma cena que preza feições mais delicadas de um personagem, mesmo que contraste diretamente com os rostos desenhados de formas mais simples, inexpressiva e indiferente com a situação. Mas outro exemplo que também acontece em certos momentos do filme é quando, nos momentos mais catárticos,
árticos, a rotoscopia fica impregnada inteiramente na composição da cena, replicando praticamente um por um as filmagens usadas de base, o que acaba não dando só a movimentação estranhamente mais humana, mas também as imperfeições na movimentação da câmera que filmou a pessoa no dado momento, dando um dinamismo ainda maior para alguns dos momentos mais importantes da animação. Além disso, eles ainda conseguem brincar um pouco mais, como por exemplo a cena do garoto da banda hipster, que começa um solo tão intenso que ele passa a ser desenhado usando outro estilo visual na cena, parecendo que a alma dele tinha transcendido e estivesse em um outro mundo, uma zona de pura inspiração. Tudo isso enquanto o resto do cenário continua normal. Este tipo de situação acontece algumas vezes, e quando acontece, é algo muito bonito aos olhos. E não digo no quesito de beleza só por ser bonitinho, mas em o quanto aquela composição significa para o conceito imposto na obra e para a transmissão da emoção que a situação queria trazer. E bem, Ongaku também é uma obra musical acima de tudo, então ele não poderia deixar este aspecto menos importante que o visual. A primeira coisa que é necessário entender é a importância dessa palavra como o título da obra, pois a palavra Ongaku, que significa música em japonês, tem um significado diferente se você usar outra palavra bem usada neste meio, que seria uta, que seria som ou canção. A partir deste entendimento, fica claro que a ênfase em usar a palavra música em específico é usada justamente para representar este significado que vai se separar de uta, dando uma ênfase de que o filme não vai tratar convencionalmente de canções em si, que tem toda uma construção base cheia de regras e métodos, com vocais e vários instrumentos para ter toda uma composição bonitinha e ser de fácil entendimento para o público que tem essas regras impregnadas na cultura, para eles entenderem que este conjunto de engrenagens forme aquilo que eles consideram como uma canção, mas sim a própria música, na base mais crua possível. Por isso o nome da obra ser simplesmente Ongaku, e este ser um filme musical é porque eles vão realmente fazer música e não uma canção. O trio, pelo motivo mais bobo possível, se interessa em criar uma banda para ver se é legal, mesmo não tendo conhecimento algum de composição ou qualquer tipo de regra relacionada. Cada um deles simplesmente pega um instrumento que dão na telha e começam a fazer qualquer tipo de barulho, e uma combinação bizarra de 2 baixos e metade de uma bateria criam uma música, e só este fato de os 3 juntos em sincronia conseguem produzir algo que por si só já é considerado música, e pelo sentido mais básico possível, se está transmitindo algum tipo de sensação, e mesmo que não tenha ritmo ou qualquer outro tipo de noção auditiva, já é música. E ao invés de o grupo de pessoas que estão em volta deles acharem isso algo estúpido, tal como aconteceria muito bem atualmente, é incrível como os personagens aproveitam de verdade o som que eles estão escutando, principalmente a um membro de uma banda folk que passa a interagir com o trio. O cara é fissurado em colecionar e escutar outras canções e sabe muito bem das regras para se compor algo interessante, mas o que o inspira em diversos momentos da obra é justamente essa barulheira deles. Ongaku é uma obra que quer mostrar para quem assiste que a música em si é a base para todos os tipos de canções. A música traz um instinto emotivo, algo que as canções tentam fazer com o regramento cultural que cada canto do mundo aprende para que se encaixem de forma social. O simples conjunto de barulhos entrelaçados pode acabar sendo muito mais impactante do que uma canção feita de forma regrada. Ongaku, a palavra, é o ponto principal que a obra quer tratar, e que todo o resto, os personagens e suas personalidades, o ritmo com várias pausas dentre as falas de cada um deles, a animação com vários tipos de estilos, o traço intencionalmente desleixado nos cenários e personagens, e o contexto social do Japão dos anos 70, que se encontrava cheio de manifestações com o público feminista, com o público ambiental, com o pessoal dentro do mercado dos mangás com o Gekigai e o Retauma, no ambiente escolar com os delinquentes que não se encaixam na sociedade diante a um tradicionalismo problemático, acabam se casando profundamente com a música em si, a base de tudo, a essência daquilo que o ser humano cria, ser maior do que um conjunto de regras que vai mais limitar a liberdade do indivíduo do que o dar segurança. E por fim, alguns podem acabar se frustrando um pouco, mas acho que se esse fosse o sentimento de tal pessoa, eu diria que ela não entendeu muito bem o que o filme queria passar. Tanto o início quanto o fim não importam tanto quanto o significado do presente, daquilo que está acontecendo na tela, os momentos mais importantes de uma série de vidas que acompanhamos e que não tem nada a ver conosco, tal como várias das obras do tipo, que contam um pouco do cotidiano de um elenco específico. O que Ongaku quer propor é que o espectador possa acompanhar uma parte da vida dessa série de pessoas que, dado o presente e suas decisões, são a real importância para tudo que a obra quer trazer. O que importa é o agora, o passado já aconteceu e o futuro ainda vai acontecer. E isso para pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade, isso não importa. Não interessa para eles os problemas que cada um teve no passado e nem o que eles querem ser no futuro.
futuro. O que realmente importa para este grupo de jovens é em o que eles conseguem fazer no momento presente em que estão vivendo suas juventudes. Tanto que a obra mostra diversas vezes algumas atitudes de alguns personagens que são impensáveis para uma sociedade estruturada do jeito que a gente conhece. Se a pessoa é talentosa em alguma coisa, isso pouco importa para eles. Se eles se interessam em fazer algo, eles vão lá fazer sem remorso algum. E se eles quiserem parar de fazer algo, eles vão lá e param de fazer e ponto final. Até a estrutura narrativa de Ongaku acaba se interligando com a ideia da liberdade individual das pessoas. A música como base, a animação com seus desafios particulares, o seu humor não convencional e a exaltação de uma pessoa querer poder fazer aquilo que ela bem entender. Ongaku levou 7 anos para ser lançado e foi financiado em um projeto de crowdfunding, tal como conhecemos no Kickstarter e derivados, onde em um espaço de tempo eles abrem uma campanha em que as pessoas possam fazer doações para atingir algum tipo de meta que eles colocariam que seria normalmente usado para arcar com os custos da série. A repercussão de Ongaku foi importante ao ponto de ganhar de obras que poderiam sim serem infinitamente superiores e em posição pública, como o filme de Kaiju no Kodomo, em algumas premiações de alguns eventos lá no Japão. E para quem conhece Kaiju no Kodomo ou Children of Sea, sabe o quão complexa e profissional é a sua animação, tanto nos personagens quanto nos cenários e efeitos visuais. E a trilha sonora feita pelo lendário compositor Hisashi Joe, que é famoso pela criação das trilhas de praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli. Então, mesmo que eu sempre venha aqui no Virtuadesk para continuar batendo na tecla da indignação do mercado atolado em produções problemáticas e limitadas na criatividade, ver Ongaku ganhando de uma mega produção em uma dessas premiações é uma baita vitória. Aquilo que seria inicialmente xingado como ruim por ser feio, conseguiu alcançar pessoas o suficiente para uma baita produção, feita com uma equipe e orçamento minúsculos. E essa conquista é um dentre tantos passos em direção ao rumo em que a arte talvez possa ser importante novamente para essas fábricas de animação. Ongaku é especial para a minha pessoa, um dos filmes mais interessantes que já vi na minha vida. Parecia que ele até tinha sido feito especificamente para mim, pois ele tem praticamente tudo que eu gosto em uma obra. Então sim, este aqui seria um 10 fácil se eu considerasse números para dar notas em alguma coisa. Mas de qualquer forma, eu facilmente recomendo que assistam o filme. Para aqueles que querem abrir a mente diante de como animações podem ser feitas, Ongaku acaba sendo não só uma carta de amor às manifestações daquele tempo, mas também como uma forma de relembrar a importância que a arte tem em uma animação quando bem usada. LEBOU, Nebo.